Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo no podcast Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, design de interiores. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, do designer de interiores e da decoração aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você, que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e também do design. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, Mostra Elite Design, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli. Hoje temos o prazer de receber aqui no Construção em Alta, na Mostra Elite, a Elisiane Neumann, da EA3 Arquitetura. Elisiane, então, para a gente começar, nos conte um pouquinho quem é a Elisiane, como é que tu surgiu aí no mundo da arquitetura. Legal. Em Boa primeiro tarde. lugar, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho de vocês. Já sigo um pouco o podcast, muito conteúdo de primeira, assim. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu comecei arquitetura, decidi fazer arquitetura, foi no segundo grau, quando teve aquelas visitas no colégio de várias profissões, de vários profissionais. E eu me encantei quando veio um engenheiro, que veio mostrar um projeto de arquitetura, né, do escritório, desenvolvido no escritório, e ali em diante eu decidi que eu ia fazer arquitetura. E não sou de Porto Alegre, sou do interior de Santa Catarina, então na época não tinha arquitetura na minha cidade. Eu me obriguei a vir fazer arquitetura aqui, fiz a faculdade e acabei ficando. Acabaram surgindo muitas oportunidades de trabalho. O teu escritório é você sozinha ou tu tem sócia? Não, eu sou a fundadora e tenho auxiliares, né? Tem uma equipe que trabalha contigo para deixar tudo acontecendo. Exato, tem que ter uma equipe, né? A gente não consegue fazer acontecer sozinho. E que região o teu escritório atua? Que o escritório atua. Isso. A gente faz projetos em Porto Alegre, principalmente, né? Na Serra, a gente já fez alguns trabalhos também, Grande Porto Alegre e Santa Catarina também. Como a minha origem é de lá, a gente acaba tendo alguns projetos lá Um também. abraço lá. O teu dormitório é dormitório do casal. E eu fui visitar, assim, ele tem bastante história, né? Conta um pouquinho pra gente. Tem a história do próprio dormitório de casal, né, do local, que ali originalmente era o dormitório do casal da casa, dos anos 60. Tanto que cada ambiente tinha uma fotografia do local, né, da história da casa, e a foto do meu ambiente, do dormitório, era uma foto com um lustre de cristal. Por isso que a gente acabou permanecendo, colocou, né, um lustre de cristal mais moderno no local originário do quarto. E o casal, né, dormia ali tinha a cama virada para a janela, porque na janela é onde nasce o sol, né, é virada para leste. Então os moradores tomavam café vendo o nascer do sol. Por isso a Muito gente legal. colocou Tem a aquela mesinha do mesinha para poder café. tomar o café olhando o nascer do sol. Hoje, Elisiane, quais são os serviços que você presta? Você faz a parte de arquitetura, faz a parte de execução de obra também, ou não, só faz a parte de projeto? Como é que funciona um pouquinho o teu escritório? A gente faz o projeto arquitetônico completo, desde a criação até os interiores, a arquitetura de interiores, e acompanhamento de obra. A gente não tem equipe própria, mas a gente tem parceiros com quem a gente faz a obra junto, né? A gente acompanha a obra executada. E a gente faz interiores também comerciais, de ambientes comerciais. A gente começou com projetos de clínicas e consultórios. Foi como a história do escritório começou. E tu faz hoje residencial, comercial. Eu vi que tu tem alguma coisa hospitalar, né? Também. De clínicas e consultórios. Hospitalar a gente não chega a fazer porque é um porte grande, né? A gente faz clínicas e consultórios. E qual a diferença de clínicas e consultórios, ou o que tem que ser levado em conta num consultório ou numa clínica, que é diferente de um comercial tradicional? Na verdade, tem regras, tem a RDC 50, que é uma lei que orienta todo o projeto, acabamentos, fluxos,
que são por questão de segurança, de saúde realmente, de trazer segurança para os funcionários e para os pacientes que vierem ao local. Essa eu diria que é a grande diferença. E também a questão de experiência, que hoje em dia os consultórios também estão mais humanizados, então se preocupam também com a questão da experiência do paciente. O que tu diz de regra é iluminação, é tipo de material usado, é um pouco de fluxo para que se mantenha higiênico, mas de maneira mais fácil. Exato, com a facilidade de asepsia, de limpeza, exatamente. E sem ter cantos, para que ninguém também se machuque, né, enquanto estiver fazendo a circulação. Pisos, tipos de piso que também não podem ser escorregadios. Vamos dar as Faremos esse boas-vindas assunto. também, então, a Paulo Zopas, da De Casa Italínia. Paulo, conta um pouquinho pra gente, então, quanto tempo que tu tá com a Italínia, por que Italínia, como é que tu entrou nesse ramo, assim? Boa tarde. Quem é Italínia, né? Quem? Bom, Quem é o Paulo? boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Boa tarde. Prazer em estar com vocês, né? E com a Elisiane também, uma amiga muito querida de não tanto tempo, né? Mas já somos amigos bastante. Tá? Ah, a De Casa é uma loja top da Italínia. Italínia é uma linha de móveis planejados que ela faz parte do grupo Todeschini, junto com a linha da Todeschini, Criare e Italínia. Tá? Nós falamos em loja top porque nós aperfeiçoamos todo o esquema de montagem e de organização de uma loja de móveis planejados. Tá? É esse o intuito principal. E quanto tempo faz que vocês têm a loja? A loja existe há 15 anos, tá? Aqui em Porto Alegre, bem pertinho aqui da mostra, inclusive. Tá? E o nosso objetivo, como eu já falei, não é simplesmente uma tábua, uma peça de madeira. O nosso objetivo é proporcionar para aquele cliente aquilo que ele sonha, aquilo que ele realmente tem como. E ele não quer falar para ninguém, às vezes o cliente não quer falar nada disso, mas nós colocamos o sonho dele plasmado. Tá? Nós usamos também Nós temos um grupo de montadores próprios da loja. Os acabamentos, nós temos todo o trabalho de que o acabamento seja o melhor e o mais perfeito possível. Hoje, a De Casa, ela entrega uma qualidade além da expectativa, é isso que você está trazendo. Seria nessa linha de entrega que você fala? Bom, nós temos desde o projeto além da expectativa, porque também nós trabalhamos com os arquitetos, trabalhamos com designers, com decoradores e fazemos com que esse trabalho que o designer, que o arquiteto faz, fique exatamente aquilo que ele projetou. Tá? Por isso esse trabalho da Italínia. Tá, e vocês trabalham então com esses parceiros, digamos assim, arquitetos, designer, e vocês têm uma equipe de projetos também na loja? Ah, eu não quero contratar um arquiteto, um designer, se eu for direto na loja, tu consegue me atender. Conseguimos, Vocês fazem projeto. conseguimos como toda loja de planejados consegue. Tá? O que nós temos de diferencial é acabamento mesmo e um pós-venda que se tu entrar em qualquer site de consulta, tu não vai ver reclamação do nosso trabalho. Certo. E vocês atendem só Porto Alegre ou atendem que região? Nós atendemos todo o Rio Grande do Sul, basicamente Porto Alegre, né? Até porque a marca existe em todo o Brasil, a marca não existe só aqui em Porto Alegre. Então, isso pode ser atendido em qualquer lugar do Brasil. Mas eu trabalhei já há muito tempo com a parte de interiores mesmo. Então, quando eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa que era aquilo que eu gostava de fazer. O que eu gosto de fazer? Marcenaria. Eu adoro marcenaria. Então, eu fui ver qual a empresa que eu poderia ter um retorno como eu gostaria de ter. E como eu já fazia trabalhos com a De Casa antes, foi ali que eu escolhi ficar.
e realmente o diferencial é serviço, acabamento, boa execução. Nós temos uma condição também de venda em até 36 vezes que a gente pode passar para o cliente. Mas o principal é o cliente em si, porque o cliente só volta se tu tratar ele bem. Mesmo, e outra coisa, nenhum arquiteto vai voltar a trabalhar comigo se eu não tratar ele bem, se eu não der para ele uma segurança no acabamento. Porque tem gente que acha que depois que comprou um móvel, está comprado, pronto. Não, aí que começa o drama. Uhum. Aí que começa todo problema que possa ter. E problemas sempre vão existir. Agora, a gente tem que saber trabalhar esse problema, nós temos que saber fazer com que isso não se torne um problema eterno para o cliente, né? Sim, na verdade, é que a gente conversou antes, né? Problemas vão acontecer, mas aí tu tem que escolher um fornecedor que resolva ele, né? Exato. E não corra, digamos assim, né? Não, então, lá na loja, nós temos, tanto que eu acompanho todo o trabalho de um arquiteto que me levar projetos, tá? Eu acompanho do início até o final, até o último dia, quando ele me diz ainda, ai, quem sabe essa prateleira, a gente tira essa prateleira e faz um espaço para longos. Bom, tirar uma prateleira não é uma coisa tão fácil assim. A prateleira tem Fica os acabamento, furos. a prateleira faz parte Uma de mais um estruturação. detalhe que eu tenho que pegar aquilo, eu tenho que mandar para a fábrica, porque uma borda de prateleira não é uma borda que tu possa colar à mão. No nosso caso, ela é colada na fábrica. E ela vem, tu nunca mais vai conseguir descolar aquilo, tá? Então, tudo isso eu tenho que refazer, mas eu vou, faço com o cliente. Nós temos supervisor de montagem, nós temos um montador, nós temos todo o nosso pessoal interno que trabalha com a parte de projeto, que o arquiteto me manda um projeto, eu tenho que colocar aquele projeto no, nas medidas, não nas medidas padrão da empresa, porque a gente pode fazer qualquer tamanho que seja, mas a gente tem que colocar em medidas que respeitem os limites da madeira, Os cortes. Né? os cortes, tá? Senão vai cortar, daqui a pouco vai sair uma madeira para um lado, outra madeira para outro, vai ficar um horror, Uhum. tá? Então, isso E aí. toda a equipe, então, é interna, é sua contratada, montador, tudo é interno contratado. Toda a equipe interna é contratada pela de casa. A minha função na de casa é captação de profissionais. Como é que funciona esse relacionamento que tem para o profissional para as duas coisas, né? Como transformar o projeto dele e reescrever o projeto dele. Eu não sei se é só nesse caso ou se daqui a pouco o profissional tem o cliente e ele diz para ti, eu preciso de um projeto para esse cliente. Como é que E tu funciona a relação? projeta. E vocês projetam internamente? Já aconteceu de várias maneiras. Já aconteceu de o arquiteto chegar para mim e dizer o seguinte: Paulo, eu recebi esse cliente hoje, mas ele quer o projeto pronto em 20 dias. Eu estou com... O meu escritório está atolhado de coisas. Nós fazemos para ele, claro, que depois de uma reunião com ele, como se ele estivesse no escritório dele. E Até ele para ele te fazia... falar, faz assim, faz assim. Sim, até porque se ele estivesse no escritório dele, o que ele ia passar para os profissionais que trabalham com ele? Ele ia dar todo um briefing do trabalho e o trabalho iria ser desenvolvido no É escritório. como se você fosse o auxiliar do arquiteto nessa situação. Sim, sim, sim. Executando Porque um braço. braço. Um tem braço. arquitetos que têm um escritório, que têm vários profissionais trabalhando com ele, mas tem profissionais que trabalham sozinhos. Uhum. E, às vezes, o trabalhar sozinho pode acontecer de pegar trabalhos e, daqui a pouco, pegar mais. Que ótimo, né? Quando pegar mais trabalho. Claro. É o que, Falta é o que todos nós queremos, cada vez mais trabalho, né? E eu gosto, sabe o que é? Eu gosto do difícil.
Eu gosto daquela coisa que ninguém quer fazer. Pois aí é que eu gosto. É um desafio, então. O Gosta de desafio. desafio. Exato. Paulo, falando um pouquinho da mostra, vocês têm 4 ambientes, né? Foi o que comentaste antes aqui, que vocês estão junto com os profissionais, né? Sim. Por que é importante a mostra para a empresa como a de vocês? É importante para a gente mostrar o trabalho que nós podemos fazer junto aos profissionais. Claro que pode um cliente olhar o trabalho, um trabalho que nós fizemos e ir direto na loja. Quando acontece isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar para o profissional do ambiente que ele gostou e vamos conversar com esse profissional, porque eu acho que o objetivo nosso é trabalhar o cliente e o profissional. E eu acho que é uma questão de ética. Eu não Veio daqui, né? tirar Uma um parceria. trabalho. Oh, olha aqui, o profissional fez um trabalho maravilhoso, ele montou todo um ambiente que nós construímos para ele, mas baseado no projeto dele. Então, por que eu vou pegar aquele cliente que gostou? Ele gostou do trabalho feito pelo arquiteto e pela empresa. Eu não vou tirar do arquiteto isso. Tá? Eu quero. Aliás, eu acho que o ideal seria que todo cliente tivesse o seu profissional, que todo cliente tivesse, porque o profissional vai buscar lá no interiorzinho do cliente qual é o sonho dele, qual é o sonho de verdade. Aquela conversa que o cliente chega e diz: ai, Paulo, eu tenho medo que seja cafona. O que é cafona? Cafona pra mim não é o mesmo Depende que para cafona, quem, né? né? Cafona pra quem? O que é cafona? Cafona é tudo aquilo que a gente faz sem saber o que fez. Por exemplo, Exato. eu quero ter uma Olha ali, eu casa, sei eu profissional. quero ter uma casa maravilhosa porque a minha amiga tem. Começou a cafonice. Vai ter uma casa bonita Porque tu quer, porque né? aquilo que tu Pra te fazer quer, bem, né? aquilo tá dentro de ti. Exato. Tá? Isso é o que a de casa quer oferecer para o cliente e que queremos oferecer também para o profissional da área que queira aproveitar esse nosso objetivo. Lisiane, por que a mostra? Já é. Agora é contigo. Pronto. Oh, um dos pontos fortes que eu vejo da mostra, um dos benefícios que eu até não esperava que isso fosse acontecer, mas porque já é a minha terceira edição, já é a terceira edição de Mostra Elite que eu participo. E desde a primeira, essa conexão que os profissionais têm com os fornecedores é muito rico, Sim. né, Paulo? Essa troca é desde o momento do projeto, muito anterior, né, com aquela conversação que se tem para fazer o ambiente acontecer. E eu decidi fazer, a primeira vez, quando eu recebi o convite, eu decidi fazer, participar, porque eu sou muito do backstage. Eu gosto de estar por trás, né, fazendo o que não aparece muito. E é muito importante mostrar o que a gente faz. Então, eu vi ali uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. E isso realmente aconteceu. O escritório teve muita visibilidade. Foi uma virada de chave para mim a partir da primeira edição da Master Elite. Aí na segunda eu tive a oportunidade de fazer um outro ambiente, que então eu pude mostrar um pouco mais, uma outra face do meu trabalho. E agora, novamente, porque deu certo nas duas vezes, decidi fazer essa terceira. Tá, Então. conta para nós quais foram os 2 ambientes que fez nas outras, né? O primeiro Eu sei que foi. todos os ambientes têm uma coisa em comum. Tem. São relacionadas à música, Isso porque aí. assim, o primeiro ambiente foi muito importante porque tem muito a ver comigo, que eu fiz uma sala de música e eu estudo música, estudo Sim. piano Claro. desde a minha infância. Então, para mim foi um projeto para mim. Eu me realizei muito nesse primeiro projeto. Foi muito tranquilo de fazer, foi muito gostoso de fazer. E o segundo foi um ateliê gourmet, que foi um espaço gourmet, mas que chamei de ateliê porque eu trouxe alguns elementos de temperos para realmente fazer um ateliê cozinhando. Como eu não podia deixar a música de lado, a inspiração foi a música dos Titãs, que fala de comida, diversão e arte.
E agora esse terceiro, que foi o dormitório, de novo, eu me inspirei numa música, e dessa vez foi O Sonho Meu, da Maria Bethânia. Então a gente colocou aquele sofá próximo da janela, que é, porque como diz a música, né, que traga alguém de quem eu tenho Sim. tanta saudade. Então a ideia é ficar perto da janela para te sonhar com a pessoa de quem tu tem saudade. É aquela coisa de ficar na janela olhando, né? Olhando o horizonte para ver Pensando, se trazer a pessoa de vem, né? Se a volta. pessoa volta, né, para gente. É, isso Lindo aí. isso. Falando um pouquinho da questão de prazo de obra. A gente falou com o pessoal antes, o pessoal diz, é corrido e tal. Como é que tu lidou com isso? Como é que tu lida com isso? Da mostra. Da amostra? O dia a dia já é, né? O dia a dia é muito. Eu já vou fazer 25 anos de escritório, né? De formada. Então, Não te dava isso de idade. não. Eu disfarço bem, disfarço. Mas então, na verdade, eu vim, a primeira em especial, eu vim com bastante medo. Até não foi nesse espaço, eu fui, porque era Era no outro no endereço. outro endereço. Então eu fui com bastante insegurança justamente em relação a isso. Como é que será que é o prazo? Como é que vai funcionar? Será que eu vou dar conta, né? Apesar de já ter uma história profissional, né? E eu acho que por causa dessa tensão que eu tinha, eu organizei muito antes. Deixei tudo muito organizado com medo de algo dar errado. E aí que eu vi que é uma obra como qualquer outra, que às vezes dá correria, em especial com obra comercial, né? Que a mostra é uma obra É obra que comercial. vai abrir ao público, então tem uma Sim. data de inauguração. Ela tem algo especial, que tu tem os vizinhos, então os vizinhos também estão executando as suas obras, então também tem uma questão de respeito com o vizinho. É uma obra no meio de um monte de obra. E cada um, às vezes, gerenciando fornecedores em etapas diferentes, então estão em fases de obra diferente. Então, mas tem momentos em que algo não dá certo para um e para mim alguma coisa não deu certo, então não cumpriram o prazo direito, então é uma loucura, que eu imagino que todas as nossas devam ser assim. Na última semana dá um nervoso, mas tudo dá certo, as pessoas acabam se ajudando, né? Aqui os profissionais todos se ajudaram, então... As mostras são meio que uma cachaça. Tu me falaste Aquela isso já. coisa que a gente faz a primeira, depois a gente jura que nunca mais vai fazer. Nunca vai beber. Daí a gente faz a segunda, daí a gente faz a terceira e vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente vê, a gente está envolvido com mostra, mas aquele friozinho na barriga dá sempre. Sempre. Na hora que vai abrir a mostra, o coquetel vai começar a visitação da mostra. Aí a gente fica com aquilo, porque cada um que passar ali vai dizer alguma coisa. E por mais que a gente tenha feito aquele ambiente para alguém, que a gente sempre tem um cliente imaginário, o que acontece? O cliente imaginário é a gente mesmo. Entende? Então, isso é algo que eu agora, por exemplo, não faço mais mostra como um profissional da mostra, da Sim, arquitetura, arquitetura, da do design. decoração. Hoje, quando foi o dia de abrir aqui, eu estava com uma angústia assim muito grande pelos profissionais que nós fizemos, pelos outros todos também, porque eu sei o drama que eles vivem, eu sei o que eles têm da busca da parceria e de fazer o trabalho que fique encantador. Porque diferente de fazer o projeto, imagino, para um cliente, tem que fazer para encantar todo mundo que passa. Então, são pessoas diferentes, público diferente, e aí tu fica nervosa porque tu não sabe o que vão pensar, né? E a questão dos prazos, Paulo? Se um ambiente já é complicado, 4 como é que é? É verdade. É a mesma coisa. É a mesma coisa, porque prazo nós fazemos, vamos supor que a gente faça dentro da loja 150 ambientes por mês. Eu estou falando uma coisa que me veio na cabeça, nem sei se é isso, se é mais, se é menos. O prazo a gente tem que entregar a partir do momento que o cliente assina a proposta. A gente tem um tempo que ele vai ter que a gente precisa fazer o projeto técnico. Tá? Depois desse projeto técnico feito, que o cliente vai lá com o seu arquiteto, assina tudo aquilo,
vai para a fábrica. Certo. Da fábrica não demora mais do que 30 dias. O que a gente pede para o cliente é 35 dias úteis, tá? Para entregar um projeto. Mas o que acontece? Aí começa a fase da execução desse projeto, em que o montador tem que pegar tudo que está ali empacotado, tem que abrir tudo aquilo e tem que começar a entender o que é isso aqui. Encaixar o quebra-cabeça. Exatamente, achar esse quebra-cabeça. Nessa hora eu não estou junto. Não porque eu enlouqueço. Nessa hora eu enlouqueço. Eu vou, é depois que ele já desembaraçou tudo, aí ele já começou a montagem. Só quer no final. Só quer atender o arquiteto e depois entregar a obra. Mas aí eu apareço por lá. Mas aí surge sempre, sabe aquela coisinha? É 1 milímetro, é E para não dar tanto estresse para o arquiteto, eu tenho esse estresse por ele. Sim. Tá certo. Sim, tá aí para resolver o que foi combinado lá no começo. Para Exato. deixar tudo na mesma ordem E que já foi tem combinado. que ficar. Claro. Tem que ficar. Aquilo que foi comprado tem que ser entregue. Uhum. É verdade, né? Quais são os outros ambientes que vocês estão? Quais são os ambientes? Aqui nós estamos no ambiente da Roberta Prestes, que eu vou confessar, perdão, Roberta, eu nunca sei dizer o nome do espaço da Roberta, mas é um ambiente que é um quarto de um rapaz, onde você tem um cavalo, que ela é uma homenagem dela ao cavalo caramelo, da nossa enchente. Ah, que Certo? legal. E nós estamos também no café, tá? Nós estamos O Roberta Prestes é esse ambiente do cavalo. O Café Volvo, lá com Parcita, que é da Renata Arnold e da Daiane Arnold. Roberta, desculpe, tá? Tô horrível hoje. E aqui no Carlos Porto também nós temos um móvel colocado bem onde sai o som todo, e temos também ali no banheiro, lá de cima, que é com a Carla Witt e com a Melise, tá? É um móvel que se estende em toda a parte de baixo da pia. Tá? Trabalhos que a gente teve bastante cuidado e muito carinho em respeitar completamente os projetos que nos mandaram. Uhum. E, Paulo, o que tu entende e espera de tendências para agora 2025? O que tu vê de tendências agora nesse ano de 2025? Eu posso te dizer uma coisa, para mim, cada cliente é um cliente e cada cliente gosta de alguma coisa. Eu não busco normalmente a tendência, porque a tendência não quer dizer que seja o que vai ficar. Então, eu prefiro sempre que o cliente tenha algo que possa ser mais atemporal. Uhum. Mas a tendência agora são as linhas curvas, que aliás tem bastante. Tem tá? bastante. As linhas curvas, as cores também, cores fortes, cores. Não exatamente as cores que a gente vê em novela, por exemplo. Novela a gente vê uma coisa que horror, ninguém moraria ali, ninguém ficaria ali. E eles só ficam porque é só aquele tempo e eles nem olham o cenário, eles só representam. Uhum. Tá? Mas os próprios ambientes mais intimistas. E eu acho que eu vejo também uma tendência de as pessoas mostrarem mais as suas personalidades, Uhum. mostrarem para o que elas vieram. Porque uma coisa é a gente ter uma loja de planejados, uma coisa é ela ser uma arquiteta e o cliente não dizer o que ele gosta. Uhum. O cliente se trancar. E hoje, com tantos psiquiatras, psicólogos e tanta gente. Tanta terapia, galera, fazendo. Tanta terapia, o pessoal já aprendeu que eu preciso me mostrar, eu preciso dizer quem eu sou. E outra coisa, eu posso perguntar aquilo que eu não sei. Uhum. Também tem aquela coisa, eu sou assim, então tudo vai ser assim. Não, não é bem assim.
tem que ver quem tu és, qual é a tua vida, qual é teu sonho, quem são teus amigos. Então eu vejo a tendência muito mais de o pessoal se apresentar de verdade, porque a gente tem que algum dia no Então, antes mundo, eram os ambientes todos iguais, né? algum dia no mundo nós vamos ter que mostrar que nós não somos iguais. Nós somos iguais perante a lei. E vou parar por aqui, daqui a pouco eu vou entrar em outra coisa. Mas que nós temos que mostrar as nossas diferenças, que são o que fazem com que a nossa vida seja bonita, não é? Uhum. Elisiane, e para você, o que tu vê de tendências agora para esse ano? Eu concordo totalmente com o Paulo. Eu Deixa eu acho ver. que a tendência não fica, por isso que é chamado de tendência, é moda, então a moda passa. Eu também gosto de fazer projetos sempre atemporais, tentando conhecer o cliente, mas em tendência sempre, para anunciar, as tendências sempre fazem uns estudos de comportamento, né? Então acho que, na verdade, a gente pode falar um pouco de tendências de comportamento, e isso acho que o Paulo falou muito bem, que as pessoas estão tentando se autoconhecer mais para poder, em especial eu acho que depois da pandemia, que as pessoas começaram a analisar mais o seu ambiente. Então, as pessoas, o comportamento é realmente olhar mais para dentro de si, olhar o que realmente agrada, que não precisa ser algo que esteja na moda. Muitas vezes, algo que esteja na moda pode ser algo que seja alguma tecnologia, uma novidade, e que aí sim a pessoa, se identificar com aquilo, pode aplicar, mas tem sim muito a ver com o gosto pessoal. Então eu acho que a gente pode realmente dizer que a tendência é conhecer e exercer o seu gosto pessoal. Mostrar sua cara. Mostrar a sua cara, exercer realmente isso. E acho que com isso também tem vindo muitos estudos dentro da neuroarquitetura, que a neuroarquitetura está Uma usando maravilha. muito da Tô tecnologia. Estou adorando a neuroarquitetura. E eu estou fazendo uma especialização em neuroarquitetura, e em especial na última disciplina que a gente fez, a professora, que é uma psicóloga, ela nos falou que muita coisa do que ela ia nos apresentar, a gente já intuitivamente, né, na nossa profissão, a gente já faz. Só que agora o que acontece? Com a neurociência, está vindo muita tecnologia que nos faz ter mais certeza daquilo que a gente fazia. Ser mais assertivo na definição. Exatamente. Porque aquilo que o Paulo falou também, que às vezes o cliente vem e não sabe direito o que ele quer. Às vezes vem por influência, realmente, pedindo alguma coisa por influência. E a nossa obrigação como profissional orientar nesse sentido. Essa influência vocês percebem no momento de time de obra, eu digo, time de projeto. Fez o projeto hoje para essa pessoa e durante a obra ela vai mudando porque ela foi visitar uma amostra, ela viu alguma coisa que quer. Foi na amiga. Se foi no amigo, exato. Não sei se vocês percebem isso no andar da obra. Olha, eu diria que é um efeito Maria Eugênia. Maria Eugênia é uma amiga querida, minha prima também, mas ela é a pessoa que mais muda de ideia. É um apartamento, já fiz vários trabalhos para ela, mas é assim, aí ela vê uma coisa, dali a pouco, e agora com o efeito internet, então, Pior ainda. com os Pinterest da vida, dali a pouco elas já me chegam, inteligência artificial, então, ai, que lindo isso, maravilhoso, tá? Só que não cabe. Por exemplo, Não termina nunca a obra, né? olha, não, e outra termina coisa, nunca. uma cozinha, minha cozinha tem que ser excepcional. Bom, a cozinha dela tem 3 metros por 1,5. Já é uma cozinha grande. Mas aí ela quer máquina de lavar prato, máquina de lavar louça, forno, micro-ondas. Exaustão toda integrada. Aí Troca a fryer, casa, aí Deus. mais não sei o quê. Não cabe tudo isso, gente. Não tem como. Tu tem que entender também que uma coisa é o que tu queres, outra coisa é o que tu podes ter. E o que tu precisa, E o né? que precisa. Exato. Porque às vezes, eu quero uma máquina de lavar louça, mas tu almoça em casa? Toma café em casa? Tu janta em casa? Não, eu não faço nada. Então Quantas tu vai pessoas lavar o vivem? quê? Uma. Nunca. Tu vai lavar o quê?
É uma Né? coisa, é uma coisa sem sentido, Pra né? lavar o quentão. Outra coisa, eu moro sozinho. Para que eu quero uma máquina de lavar louças? Pra acumular durante o mês inteiro e lava uma vez só. Enche de barata, Claro. não é? Exato. Então é melhor, tem algumas coisas que é melhor de não ter. Eu não sei se é pelo tempo também, que às vezes a gente tem já de trabalho, não é? E que a gente fica olhando lá o cliente. Tá, Isso não vai dar mas certo. isso não vai dar certo. E às vezes não tem como caber, não, só se a gente fizesse alguma coisa com níveis, sabe? Sim. Levanta aqui, surge um fogão, baixa aqui, vem a geladeira. Olha ali, ó. Fica a dica, Solução, Elisiane, pros Fica, né? projetos. Fazer em andares. Abre um sótão, assim, subterrâneo. Mas a sorte, digamos assim, a ferramenta que a gente tem para mostrar É. o que cabe e o que não é o projeto, o desenho. Sim. A gente usa o desenho para. Porque com o Pinterest, essas coisas, é bem isso. Tu vê muita cozinha de novela. Só que Não cozinha vai, de... né? Outra coisa, às vezes até em lojas. Por exemplo, na nossa loja, não puxando o braço para o meu assado, mas na nossa loja, as nossas cozinhas têm geladeira. Porque senão é o seguinte, tu vai na loja, tu olha uma cozinha maravilhosa. Tá, mas onde é que está a geladeira? Onde é que está o fogão? Onde é que tem umas peças trambolho? Não é? É como, por exemplo, tem música, mas um piano. Uhum. Aí a pessoa me diz, eu quero um piano de cauda na minha Vai sala. botar onde? E aí, Qual o tamanho da e a sala não tem tamanho. Cabe só o piano? Às vezes não dá nem para tocar no piano, porque ela vai ficar surda, Sim. porque a peça é muito pequena para Sim. aquilo. Mas, em princípio, a gente busca colocar tudo que o cliente precisa, né? Mas tem que ter uma conversinha de vários dias, às vezes, para que aquilo seja o que é necessário. E assim encerramos mais uma entrevista especial no podcast de Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Muito obrigada, Elisiane e Paulo, por terem aceito, né? Estarem aqui com nós. Quem quiser contatar vocês, quais são os contatos? Bom, eu acho que eu vou deixar o meu celular, mas nós temos, o meu celular é 51 982 42 8128. E tu tem Instagram da loja? Tenho, mas não. Não lembro. Não lembro. De casa Italina. De casa também. Ótimo. De casa Italina. Arroba de casa italina. Arroba de casa Italina. Maravilha. Elisiane? Eu vou deixar o Instagram do escritório, que é @ea3arquitetura. E tem o site também, que é ea3arquitetura.com.br. Aí eu queria ser eficiente assim. Lembrando, siga o arroba podcast de Construção em Alta e o arroba Mostra Elite Design e também os perfis dos profissionais de arroba William Pilati e arroba Giovanna Fachinelli e acompanhe toda a cobertura dos bastidores do que acontece por aqui. Na semana que vem tem mais, direto aqui da Mostra Elite Design, com novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá e uma ótima semana.